Você já se sentiu perdido, em caos e tristeza, sem saber para onde ir? O homem dessa pintura não via nada, ele não sabia para onde ir. Mas isso mudou no dia que ele teve um encontro, e foi isso que eu retratei nessa obra. Ele encontrou alguém que podia dar visão a ele, mas não só isso, podia também resgatar a sua alma de uma tormenta eterna. E fica a pergunta: será que a nossa alma também não está atormentada? Assim vos apresento a minha mais nova obra. Opa, pera aí. Você já viu a pintura, né? Muito legal. Mas assim, uma coisa mais legal ainda é ver o processo da pintura sendo feita, cara. E eu vou falar um pouquinho aqui, mostrar pra vocês a ideia da pintura, como que surgiu e todo o processo de desenvolvimento até chegar nessa obra aqui que vocês estão vendo. Fechou? Então vem comigo. Bom, a ideia dessa pintura começou no meio de um culto, né? E aí eu queria retratar o quê? Jesus indo ao encontro desse cego estando no chão e uma multidão em volta, porque na passagem fala que tinha uma grande multidão, né, seguindo Jesus. Na passagem também fala que na verdade Jesus mandou chamar o cego e aí foi lá, alguém chamou o cego, ele se levantou e foi ter com Jesus. Só que eu queria retratar isso, o cego que estava ali à beira do caminho, no começo, né, da passagem. Eu queria retratar essa cena, assim, Jesus indo ao encontro em meio à multidão. Eu queria retratar essa emoção, sabe, de ser encontrado, de estar num lugar de trevas, de estar num lugar perdido, sem rumo, sem ver nada, e de repente ser encontrado por alguém maravilhoso. E eu acho que eu consegui retratar tudo isso. Deixa eu colocar aqui que tá carregando. Bom, agora falando sobre o rascunho em si, né, o início do projeto, né? Eu faço meus rascunhos aqui no iPad mesmo, né? Então, assim, esse foi o primeiro rascunho que eu fiz lá na igreja mesmo. Então eu já consegui definir o tom, que eu queria uma pegada assim mais nessa cor aqui do marrom e tal. E, enfim, algumas coisas a gente vai aperfeiçoando. Você vê que aqui eu coloquei ele verde, não sei porquê. Mas enfim, o que eu queria era fugir um pouquinho das outras pinturas que eu já tinha feito. E essa eu queria algo diferente, um pouquinho mais abstrato, digamos assim, sabe? Com os traços mais soltos e tudo mais. Então essa é a base, né? E aí essa é a outra camada que eu fiz logo por cima. Percebem que assim, já deu tudo melhor ali as formas. E eu queria que esses rostos aqui fossem bem mais abstratos mesmo. E aqui para finalizar, tá vendo? Então, assim, o que eu falei sobre as pinceladas. Então, eu queria algo mais nessa pegada, né? Então, esse é o rascunho primeiro que eu fiz e eu achei bem interessante. Cara, e um fator muito importante e muito legal, assim, dessa obra é que eu fiz ela meio que como se fosse um desafio pra mim mesmo. Então, assim, eu queria testar minhas habilidades, testar, assim, a minha velocidade, testar se eu conseguia fazer mais rápido. Assim, fazer a obra no tempo mais rápido possível, realmente, e conseguindo entregar um resultado satisfatório, assim, que eu ia gostar e que fosse, assim, equiparado das minhas outras obras. E eu acho que eu consegui esse resultado satisfatório. Então, assim, eu tinha separado um período da minha tarde para ficar, assim, pelo menos 4 horas ali livre para fazer a pintura direto, ou até mesmo 5 horas, enfim, ia depender. E acabou que eu consegui concluir essa obra aqui, cara, em 2 horas e meia. 2 horas e meia e ainda com folga, assim, com um tempinho que ficou ali a pintura secando um pouquinho. Eu fui comer alguma coisinha rapidinho, depois eu voltei. Então, assim, foi muito legal essa experiência, esse desafio pra mim mesmo. E eu consegui me testar, eu consegui ver que eu não preciso demorar um mês pra fazer uma obra, 2 meses. Acaba que pela correria eu acabo me perdendo. Então, assim, foi muito bom, foi muito válido esse teste. Assim, eu sei que se eu separar ali 3 horas do meu dia, consigo começar e terminar uma pintura tranquilamente, né? Então, foi bem interessante isso. Mas tem outro fator muito importante que eu também quis fazer esse desafio
de fazer essa pintura rápido e tal, e me testar, né? É porque assim, daqui uns 40 dias eu vou pintar em um casamento ao vivo. Sim, eu vou pintar ao vivo ali a cerimônia, os noivos. É um casal de amigos meus, eles conhecem meu trabalho, conhecem minha arte. Eu nunca pintei um casamento, mas eles sabem ali das minhas habilidades e me confiaram essa missão. Então eu vou pra cima, vou com tudo. Então eu queria fazer exatamente isso, uma pintura ali o mais rápido possível, realmente sem pausa, porque normalmente eu estava acostumado a começar uma pintura e eu terminava quando eu queria. Então fazia na outra semana, deixava para outra semana a outra camada e assim eu ia fazendo. Mas eu queria me testar porque eu preciso estar preparado para esse casamento e eu vi que assim, em 2 horas e meia eu consegui um resultado muito satisfatório. E na cerimônia mesmo, eu vou chegar umas 2 horas antes para dar tempo de me organizar minhas coisas, já ir fazendo a paisagem ali da cerimônia, né, e tal. E ainda tem o período da cerimônia, período da festa, né, então eu tenho certeza que eu vou conseguir concluir essa pintura aí no casamento deles, assim, com um tempo bem tranquilo, porque eu comecei a me testar aqui e bora pra cima. Tem que se testar, tem que realmente se desafiar e cada dia a gente tem que estar um pouquinho melhor. É isso, bora! Bom, agora a única coisa que resta mesmo pra estar pronta pra entrega, tudo certinho, cara, é colocar as especificações, as informações dessa obra ali na parte de trás da tela, tá bom? Então, vamos lá. Eu coloco sempre o nome da obra, eu vou escrever aqui O Encontro. Vou colocar desse lado aqui mesmo. Eu gosto de escrever aqui, ó, com essa caneta da marca aqui, ó, Posca, tá bom? Posca, patrocina nós aí, tá bom? É isso. A obra se chama O Encontro. Escrevi certo, né? O Encontro. Acho que sim. Meu nome, né? Para tudo, pausa. Cara, pausa no vídeo, cara. Dá uma segurada aí. Mano, você ainda não deu seu like, né, cara? Você ainda não deu like, eu tenho certeza, cara. Meu amigo, se esse vídeo não merece seu like, eu não sei o que tá merecendo, cara. Desce aí embaixo, né, na parte de dar o like, dá o seu like aí, aproveita e se inscreve aí no canal. Cara, esse vídeo aqui, ó, tô mostrando todo o processo aqui da construção, dessa obra de arte aqui, sabe como é que funciona, tudo bonitinho, deixando nos ângulos ali, tudo certinho. Cara, se esse vídeo não merece seu like, eu não sei o que merece. Fechou? Desculpa aí atrapalhar, segue o vídeo, segue, progresso pros nossos, vamos pra cima. O tamanho da tela, né, é um tamanho que eu gosto de trabalhar, que na verdade, assim, a maioria que eu fiz de tela é só esse tamanho. Eu tô pra fazer uma encomenda que vai ser 20 por 30 centímetros, bem pequenininho, né, então vai ser bem legal. Mas normalmente eu trabalho com esse tamanho de tela. A gente tem que especificar também qual que foi a técnica utilizada, né? Como eu uso tinta acrílica, a gente escreve dessa forma. E o ano, né? Eu não coloco a data exata que foi feito, mas a gente coloca sempre o ano. Nós artistas, porque eu sou um artista. Tá certo? Ó, pronto, tá especificado tudo certinho. E a obra é essa. Fiquem aí com um pouquinho da obra, alguns takes aí bem legais pra vocês. Fechou? Até a próxima, galera. Fui!